Vamos com informação ao vivo? Acredite, o fujão do complexo da Agronômica foi preso lá em São Paulo. Tava longe o Adalba, hein, o Arles Amaro? Estava longe, Polito, mas o trabalho conjunto aí das polícias de Santa Catarina e também do estado paulista fizeram com que ele fosse capturado. A prisão aconteceu ontem, foi em um bairro da Zona Norte de São Paulo. Foram 18 dias que o Adalberto da Silva Júnior, de 31 anos, ficou foragido. E, graças a esse trabalho, então, de inteligência das polícias, ele foi preso na tarde de ontem e deve ser trazido novamente aqui para a penitenciária de Florianópolis. A fuga dele aqui da penitenciária aconteceu no último dia 30 de janeiro. Eram por volta de 3 horas da tarde, quando o Adalberto passava por uma consulta médica dentro do complexo penitenciário. Quando ele conseguiu se desvencilhar dos agentes, ele utilizou uma chave artesanal feita por ele mesmo para tirar as algemas, entrou em luta corporal com os agentes prisionais e conseguiu pular o muro da penitenciária e fugiu em direção ao manguezal do Itacorubi. E desde então a polícia estava em busca do paradeiro de Adalberto. A polícia informou que ele é integrante de uma das maiores facções criminosas do país. Ele tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas. Ele deve ser trazido então aqui para a penitenciária, isso porque ele ainda tem 38 anos de pena a serem cumpridos. O que pode ter facilitado a fuga dele aqui da penitenciária é um muro. São 2 muros, na verdade, que tem aqui dentro do complexo. Um muro mais alto de 8 metros de altura, tem um esquema reforçado de segurança e esse muro mais alto fica próximo às celas, por isso ele é mais reforçado. E tem um outro muro de 3,5 metros de altura, que tem um esquema de segurança não tão reforçado quanto esse, que fica próximo às celas. E a unidade básica de saúde, que fica aqui dentro do complexo, onde o Adalberto passava por essa consulta médica, fica próximo a esse muro mais baixo de 3,5 metros, que foi o muro que ele pulou, então pode ter contribuído aí para a fuga desse preso. No mesmo dia da fuga, então, o governo do estado anunciou que deve desativar essa penitenciária, inclusive falou que a desativação já começou. Aos poucos, os presos estão sendo transferidos para outras unidades prisionais aqui do estado e a ideia do governador Jorginho Melo é transformar esse espaço aqui da penitenciária num novo equipamento público voltado ao setor cultural. Até 2026, o governador informou que deve desativar esse complexo penitenciário que fica numa região nobre, uma região central. Quando foi construído, não tinha tantas pessoas morando no entorno dele, né? Não era tão movimentado quanto é hoje. Então a ideia de desativar a penitenciária deve acontecer até o ano que vem. Um fato que a gente aguarda com bastante expectativa, né? Principalmente os moradores aqui do entorno, porque não foi a primeira vez que um preso conseguiu fugir aqui do complexo penitenciário. Polito. Obrigado, Arles. Esse é ponto relevante. Então temos 2 reflexões para fazer, né? De pontos até óbvios. O primeiro deles é o seguinte: como é que um preso de alta periculosidade, condenado a tantos anos de cadeia, com ligações com facção criminosa, tem acesso a áreas que não são tão seguras assim dentro do sistema? É a primeira pergunta. Gente como essa tem que ser tratada como animal. Colocar na jaula, amarrar os pés, as mãos, ter escolta dura e fria, para que justamente se evite uma situação como essa, que gerou muito gasto, que nós pagamos a conta e, obviamente, segurança que foi pelo ralo, não só dos policiais, que se arriscaram para tentar capturá-lo, que tinham mais de 40 naquele dia em busca no manguezal do Itacorubi, mas das próprias pessoas. Muitas delas até gravaram o cara passando no meio da rua, no elevado ali que dá acesso à Avenida da Saudade. Ele poderia muito bem ter entrado num carro, rendido alguém, poderia ter machucado alguma pessoa, sequestrado alguém para justamente empreender fuga. E a segunda reflexão, não menos importante, totalmente relevante, do próprio sistema penal, que não funciona mais, onde está instalado. Ainda bem que o governador, com pulso firme, tomou decisão de acabar com o sistema prisional na Agronômica, começa já a transferir os presos, diz que vai, num futuro próximo, construir um novo complexo prisional, não sabe ainda onde essa decisão vai ser tomada, e ela é importante, necessária para Santa Catarina, e aos poucos a gente começa a se livrar do problema. Mas são pontos que a sociedade tem que discutir, debater, aprofundar e buscar ainda mais soluções, né? Porque outros presos tão perigosos quanto continuam, né, tendo o mesmo tipo de conduta dentro do complexo prisional em outros lugares. Aqui já aconteceram fugas em outros momentos, e o Arles falou sobre isso. Ninguém aqui está inventando história. São fatos recorrentes, infelizmente. Ou porque faltam homens, ou porque a segurança não é adequada, ou porque os recursos não são suficientes. São detalhes que a gente tem que pensar junto como sociedade para encontrar as melhores soluções. Porque no final das contas, todos nós perdemos, né? Os únicos que estão ganhando a história são os próprios criminosos, que continuam tendo benefícios da lei.